Eu acredito que muitas conversas importantes da nossa vida acontecem ao redor de uma mesa, tomando um café, compartilhando histórias, dúvidas e aprendizados. Foi por isso que nasceu a Mesa com Lilian Cabral, um lugar onde a gente deixa os cargos, os títulos e as manchetes de lado, do lado de fora, para conhecer as pessoas que existem por trás delas. Bom dia, Cristiane, seja muito bem-vinda. Ai, que honra! Para mim é um prazer imenso receber você à mesa para tomar um café. Eu tô encantada aqui com essa mesa maravilhosa, né? Ai, com essa mulher bom. maravilhosa, então é muito bom. Obrigada. Muito bom estar aqui. E eu quero começar falando assim, para quem ainda não conhece a sua trajetória, quem é Cristiane Yared? Eu sou uma pessoa comum, né? Assim, uma mãe com uma dor no coração, carrego uma dor, né? Mas sou mãe de 3 filhos, a Daniele, o Rafael, que já está com o Senhor, e o Jonathan, que é meu caçula, né? Mas já estão todos crescidos, casados, já me deram netos. Então, eu sou uma mulher de luta. Eu sou uma mulher que não desiste. Eu acredito muito em propósitos. Eu sei que para tudo na vida tem um propósito. Então, aquilo que Deus permitiu acontecer comigo, eu transformei em propósito, né? Porque eu sabia que se eu fizesse isso, o Senhor era comigo. E quando Deus é conosco, uma coisa muito interessante acontece. Ele se torna de casa, né? Então, o relacionamento com Deus faz com que você se torne íntima. E quem é de casa, quem é íntimo, conhece as tuas dores. E quando Deus conhece as tuas dores, ele se torna um grande amigo. Então, na minha vida toda, eu aprendi que Deus não procura líderes religiosos, nem cantores maravilhosos. Deus procura amigos. Né? Também eu sempre digo que no céu não tem placa de igreja. Né? Quem Deus realmente procura são amigos. Né? Sou eu, né? Casada, que mais? Já estive deputada federal, professora de música, confeiteira. Olha que coisa boa! Mas sim, o principal de tudo é mãe, né? Porque a gente está, né? Uhum. Então, eu estava deputada federal, estar num lugar. Sim. Né? Hoje eu estou no governo do estado, mas eu cuido de mulheres que empreendem, micro e pequenas empresárias. Uhum. Me falaram, você não quer cuidar das maiores? Eu falei, não, eu quero cuidar daquelas que precisam. Né? Porque eu já fui uma grande empresária. Sim. Eu tive uma empresa maravilhosa durante 30 anos. Uhum. E eu sei que nós temos condições de nos virar. Né? A gente vai atrás, corre atrás. A micro e a pequena, normalmente, elas não conhecem o mercado. Elas estão arriscando, né? Então, elas estão indo, se jogando. Então, eu preferi cuidar das micro e pequenas empresárias, que eu me sinto em casa também com elas. Sim, sim. Aproveitando que você está falando sobre as microempresárias, nós conversamos aquele dia que a gente tomou um café, você falou um pouco sobre essa questão, né, do que o governo oferece para esses empresários. Eu acho interessante a gente falar. Com certeza. Né? Eu até escrevi aqui. Isso, escreve. Que eu quero ler, porque vai lá, leia. Vamos você lá. sabe que eu cheguei na menopausa e assim, as palavras vão sumindo da mente. Vai. Né? Então assim, eu queria falar, já que você começou falando sobre isso, essa pergunta eu queria te fazer. Você conhece o empreendedorismo pelos 2 lados da mesa, né? Na sua percepção, qual é o maior desencontro entre o que o poder público oferece e aquilo que o empreendedor realmente consegue e conhece, né? E consegue acessar? Então, essa é uma luta gigantesca, né? Porque o governo em si, ele precisa ele trabalha com leis, né? Dentro de leis. E as leis, elas são claras, né? Principalmente quando são órgãos financeiros, trabalham com dinheiro. E sabe que nenhum empresário consegue decolar sem que haja uma injeção, né, considerável para se ele acredita naquele produto, e se o governo acredita que aquele produto é bom para o mercado, precisa de uma injeção de ânimo, dinheiro mesmo, para fazer a coisa acontecer. E o que ocorre hoje? Né? Nós temos aí quem já conseguiu se firmar no mercado, e esses são umas empresas boas, que já estão aí há alguns anos, já firmadas, que às vezes entram com situações difíceis, né, financeiras, mas voltam ao mercado, né, elas fazem uma repaginação do seu produto e acabam oferecendo, então o mercado absorve de novo. O problema é aquela que está começando, né, o pequenininho, o micro e pequeno.
Este é a maior dificuldade. Por quê? Às vezes o produto é maravilhoso que ele tem. Só que ele não consegue acessar crédito. Por quê? Está com nome com restrição, né? Ele não tem um fiador, não tem ninguém que confie, que diz assim, eu vou ser seu fiador, né? E ele não tem uma garantia. Então, automaticamente, quando ocorre isso, as portas se fecham. Porque nenhuma instituição financeira aceita emprestar qualquer quantidade de dinheiro se você não estiver com o teu nome completamente limpinho, né? Alguém que vá lá e diga, olha, eu sou fiador. Um fiador, né? Ou um bem para você. Ou um bem que valha o empréstimo que está tirando. Então, aí nós entramos num problema sério. Por quê? Mas é o risco. Tudo bem, mas se ninguém acreditar, não sai do papel nunca. Nada, né? Porque eu comecei, e assim, Deus foi muito bom comigo, eu agradeço todo santo dia. Todo santo dia a minha oração é, muito obrigada, Senhor, porque Deus foi muito bom comigo. Eu comecei, eu queria vender alguma coisa, né? Eu sempre fui metida a querer vender, desde pequenininha. Uma linha meio árabe. Vamos comer, tá? Eu fiz um chocolatinho quente pra você. Você quer que eu te sirva? Não, pode ficar tranquila que aqui, né? Mas assim, essa minha linha lá do árabe, assim, né? E acabei casando com árabe, né? Por isso que eu virei Yared. Né? Yared, né? Então, eu sou Yared agregada. Mas eu brinco com eles que eu sou mais Yared que todos eles juntos, né? E aí, o que acontece? Esse meu lado eu já queria vender. Eu queria vender alguma coisa, então eu ficava tentando achar alguma coisa. Eu fui crescendo, fiz música, meu pai era um desembargador, e o sonho dele era que eu fosse uma musicista famosa, que tocasse em Londres, né? Olha, imagina, nem piano tem em casa, gente, mas... Mas você tocou, não? Toquei muito, eu toquei muito, só que assim, eu tocava por causa dele, né? Amava tocar para ele. Eu não queria... E daí eu acabei sendo professora de música. Como professora de música, eu morria de fome, porque eu morria de dó de cobrar dos alunos. E eu queria cuidar dos pequenininhos, pobrezinhos, aqueles que não tinham, eu queria dar oportunidade. Então, conclusão, nunca tinha dinheiro, né? E daí um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô desanimada, né? Não consigo, não faço dinheiro, porque eu, na hora de pagar, os alunos dizem, esse mês o pai não pode pagar, outro mês o pai não pode pagar. E eu tô lá com aquela... E eles tudo querendo fazer aula de música. E todo mundo queria, e o meu tempo tava lá, né? Conclusão, ela me olhou e falou assim, por que você vai fazer um curso de docinho? Vai fazer um curso de docinho, você adora comer? Falei, é verdade, eu gosto de comer. Daí lá fui eu fazer um curso de bombom de morango. Aí eu fiz o curso de bombom de morango e saí dali entusiasmadíssima. Saí dali do lugar, já passei no mercado, comprei todos os produtos e fiz aquela montoeira de bombom e daí olhei para tudo aquilo e não tinha para quem vender. Óbvio, eu fiz um monte de coisa, para que comer isso? Comi, né? Agora, e as crianças pequenas já tinham as crianças? Já alguns comeram, não comiam muito, né? Porque eram pequenininhos, mas... E dei para vizinho e família. E daí eu falei, não vai dar certo esse negócio, eu vou engordar horrores. Eu vou comer tudo que eu vou, não vai dar certo. Conclusão, cheguei pro meu pai, eu falei, preciso achar um nicho, né? Aí eu olhei pro meu pai e falei, pai, a cantina da igreja tá vazia, eu posso assumir a cantina? Ele falou, pode, vai lá, é bom até, porque ninguém cuida da cantina. Sim. Falei, então eu vou lá, hein? Pá, manda ver. Fui, comecei com o bombom de morango. O que aconteceu? Eu encontrei um público-alvo. Eu tinha alguém que descia as escadas, o culto era na parte de cima, eles desciam e iam para a cantina. Lá eles iam bater papo, lá eles comiam. E eu comecei a oferecer um monte de coisas, sanduichinhos e sucos, e comecei... Oi, Yared, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, a sua família toda já era convertida, você nasceu num lar cristão? Não, nós éramos excelentes católicos e excelentes espíritas. Quando o Senhor Deus nos alcançou, foi uma misericórdia de Deus. Deus nos alcançou por causa da minha avó. A minha avó se converteu na Assembleia de Deus e começou a orar por nós. E ela orava todas as noites por nós. Ela orou 15 anos pela família inteira. E quando nós nos convertemos, meu pai era um juiz na época, né? Ele não era desembargador. Ele era um juiz. E ele ficou encantado com a palavra de Deus. E ele falou, eu vou estudar essa palavra como se fosse um processo. Como eu faço com o meu trabalho. E aí, durante um ano, ele estudou a Bíblia e daí ele se tornou pastor. Ele ficou, assim, extasiado com a Bíblia. Ele ficou extasiado.
E Deus deu muitas experiências para ele teve muitas experiências. Então tudo isso acabou nos levando, né? Eu perdi um irmão, um ano após ele se tornou pastor, e meu irmão faleceu, com 19 anos, numa tragédia parecida com a do meu filho. Nossa. E aí, lógico, né? Os questionamentos normais, Sim. né? Porque, cada pai e mãe que perde um filho, eles se questionam por quê, né? E na realidade a pergunta não é essa, né? Para quê, Senhor? Para que o Senhor permitiu isso? Deve ter alguma coisa para o Senhor ter permitido. E aí... E eu te cortei. Não, continua lá a história do bombom, depois a gente... Daí nós nos convertemos todos, fomos todos para a igreja, família inteira, nós éramos 6 filhos, os 6 filhos se converteram, 4 se tornaram pastores, porque um faleceu, e o outro, ele é de coração e ele tem esquizofrenia, né? Então a gente cuida dele como se fosse uma criança. Então dos 6, 4 se tornaram pastores, né? E assim, uma benção. Depois, passado mais um tempo, minha irmã faleceu com 34 anos, uma mulher linda, poderosa, né? Ela teve uma anemia muito profunda, não souberam diagnosticar direito, ela acabou falecendo. Bom, eram 2 filhos que eles haviam perdido. Então, se imagina uma casa com a morte de 2 pessoas, né? O Altairzinho levava o nome do meu pai. O nome do meu pai é Altair, né? E era a paixão dele, porque o Altairzinho fazia medicina, era a paixão do meu pai. E a Ângela era a paixão da minha mãe, porque a minha mãe, meu avô era negro, e a minha avó era polonesa. E quando houve essa mistura, minha mãe nasceu mulata. E todas as minhas tias são loiras, de olhos verdes, azuis. Nossa. Sim. E ela nasceu mulata. E quando ela nasceu mulata, ela queria uma filha clara. E nasceu a Ângela, era a caçulinha. Loira. Loira, com os olhos verdes. E era a paixão dela. Era a paixão de todos nós. Né? Porque eu já tinha um pouco mais de idade. Então a gente era a paixão de todas nós. De todos nós. E daí falece a Ângela. E a Ângela aparecia, você olhava para ela, ela parecia uma miss. Né? Ela parecia uma modelo. Ela era maravilhosa, uma mulher de cachos loiros assim, alta, magra, lindíssima, numa elegância, num cuidado ao falar, ela era extremamente delicada, e foi assim, foi um baque muito grande para todos nós. Mas eu sempre me coloquei no lugar da minha mãe e do meu pai, né? Que duro, né? De ter 2 filhos. Mas a vida continuou, seguimos em frente. Meu pai daí com a igreja no Alto da 15, né? A igreja do Balão lá. Muito jovens, e aí a gente conseguiu a vida, trabalhamos muito. Eu fui pro lado da confeitaria, porque daí comecei a fazer bombom de morango dentro da igreja, vendia muito, vendia tanto que eu não vencia a fazer. Gente, imagina. Eu não vencia, porque meu pai era um homem muito culto, e quando ele pregava na quinta-feira à noite, se você não chegasse 1 hora antes, você não conseguia nem estacionar, e nem achar um lugar para sentar dentro da igreja. Nossa. Era uma loucura, né? Meu pai tinha 42 cursos universitários. O homem falava 8 línguas. Ele era uma sumidade. Nossa. Quando ele falava, você não ouvia nada, assim, todo mundo absorvia o que ele falava. Era uma delícia de ouvir aquilo. Então, era um homem muito culto. E a igreja, se imagine, com um movimento gigantesco. E eu na cantina. E as criançadas tudo querendo aproveitando a bênção, né? E aí, então, eu tinha meu público-alvo. Só que daí subiu na minha cabeça, porque afinal de contas eu vendia, já tinha dinheiro para um monte de coisa, vendia bem, tinha um lucro maravilhoso, porque só eu que fazia, então, né, o lucro entrava redondinho, né? E aí eu resolvi montar uma loja. Aí fui pra rua. Fui pra Avenida Batel, na época era o Point, era uma coisa, Avenida Batel, fui pra lá, alugamos um local, ficou uma graça a loja, montamos a loja, primeiro dia que abriu a loja, eu fiquei lá atrás do balcão. Cadê o povo? Não foi ninguém. Óbvio, né? Imagina, agora eu tava na rua. Não tinha nem internet nessa época pra gente poder fazer lá a movimentação. Meio, né? Se não tivesse propaganda de televisão, ninguém sabia que tava lá. Eu falei, o que eu vou fazer com todos esses produtos? Embalei tudo. Falei, vou distribuir. Vou falar pro povo que eu tô aqui. Então eu fui nas lojas, 2, 3 quadras, assim, fui entregando tudo. Entreguei tudo ali, abri ali, entrava o cartãozinho, aqui, ó, 2 quadras daqui, tem a confeitaria. O produto era muito bom, as pessoas gostaram muito, no dia seguinte teve movimento. No outro dia teve movimento, e aquilo começou a criar um volume gigantesco. Não estava mais dando conta. Aí eu já tinha uma pessoa para me ajudar. Dali foi mais uma, aí nós abrimos mais uma loja, depois abrimos mais outra loja, aí
4 franquias. E aí, o que eu me deparei com um problema muito sério. Eu vi que eles estavam me roubando muito, porque eu era uma só. Eu não tinha nem curso, eu não tinha um preparo para poder estar administrando aquilo. Então, eu estava dentro da cozinha, só que dentro da cozinha, né, o dinheiro rolava solto. Sim. E aí, eu falei, tem que tomar uma decisão. Fechei as franquias, fui encerrando as franquias, e juntei as lojas numa loja só, uma maior, na Souza Naves, uma loja linda de 500 metros quadrados, 7 cozinhas industriais, né, um deck maravilhoso, as pessoas chegavam, dava da frente para a praça, era um local para você relaxar. E a comida era de extrema qualidade. Então, Sim, o que eu só fazia o que eu comia. Se eu como, o povo eu sou vai assim também. né? Então, se tá bom. Então, hoje eu sou muito crítica, né? Então, a minha comida, eu sofro. A gente sofre com isso. Né? Porque às vezes você é convidada para ir, daí você fica seletiva com a comida, né? É muito ruim, não é bom. É verdade. Mas para quem come da nossa comida, ama, né? Porque daí sabe que a gente vai fazer o melhor. E aí, naquela loucura, e eu já estava com quase 30 anos de mercado ali já, correndo. E a confeitaria, a Quer Dulce, o nome Quer Dulce, quem deu foi meu pai. Meu pai era professor de francês. E o pessoal pegava muito no meu pé e dizia, olha, agora ficou famosa, e ela é super famosa, né? Aqui, ficou com o nome errado. Eu falei, não, o nome não está errado. Porque é o coração de uma mulher. Então, Quer é masculino, Dulce é feminino. No francês não casa. Né? Tem que ser masculino, feminino. Mas quando meu pai, quando eu pedi para ele o nome, ele falou, filha, o nome da tua confeitaria vai ser Quer Dulce. É o coração de uma mulher. Quer masculino, o coração, e Dulce, feminino, que é você. Então a Quer Dulce era o meu coração. E ali então, a Quer Dulce me deu tudo que eu podia imaginar. Eu tinha o carro que eu queria, carro importado, carro dono. Faturava horrores. Nós fazíamos as festas da cidade inteira. Nós fazíamos bolo de aniversário da cidade, pra você ter uma noção. Sabe que a menina que fez o meu rosto semana passada, ela falou, Lília, o meu bolo de casamento foi eu lá fiz milhares de bolos de casamento. Porque Curitiba tem, em média, 400 casamentos por final de semana. As pessoas não sabem disso. Você vê como casam? Sim. Casam muito. E eu fazia muito bolo. Eu lembro uma vez que eu fiz 17 bolos de noiva num sábado. Quase me acabei. Quase acabei com a minha vida aquele dia. Coisa de maluco. Nós saímos em 4 carros. E você fazia as massas, deixava pronto e montava? Um dia anterior, eu preparava todas as massas, separava tudo que ia para cada bolo, né? Então tinha um croquis, porque eu desenhava, eu atendia a noiva e desenhava o bolo dela. Eu fazia que nem vestido, que nem estilista. Gente, então, eu quero casar de novo. Você fazia? Eu sentava, eu desenhava o bolo. Casar de novo com o mesmo marido. Fazia com as florzinhas. Ela tinha o molde de como ficaria o bolo dela. Gente. Né? E daí eu pegava aquele molde e levava para a cozinha e separava, colocava embaixo de cada, enormes, cozinhas enormes, né? Para cada bolo a gente já deixava o croquis ao lado, né? Quando terminava, conferia tudo ok, papá. Graças a Deus nunca teve troca, nem de recheio, nem de, tocou bolo, foi para tal lugar. Graças a Deus deu tudo certo. E mesmo assim, você com toda essa demanda de, né, movimento ali na sua confeitaria, você continuava na cozinha. Tinha esse pensamento assim, eu sou assim, a pessoa não vai fazer igual. Delegar, não sei delegar, gente. Bem isso. Eu preciso ter certeza que tá maravilhoso, eu preciso ter certeza que é isso que eu quero. Meu marido fica louco, né? Que às vezes eles dizem, vamos contratar alguém para fazer. Eu falei, de jeito nenhum, quem vai fazer a comida sou eu. É bem isso. Né? Então, é um problema isso. Né? Porque você acaba a festa, primeiro você não aproveita a festa. Os casamentos da família, eu nunca aproveitei. Eu fazia tudo e nunca... Sempre era que chegava sempre assim. Sem unha feita, de cabelo feito de qualquer jeito em casa, né? É bem isso. Sempre, mas tudo bem. E aí, um certo dia, moída de cansada, fui para casa, tomei meu banho, nós fechávamos antes à meia-noite, depois começamos a fechar às 9 da noite, porque meia-noite era muito arriscado, né? Sim. Teve alguns problemas de assalto. Então começamos a fechar às 9 da noite. Eu fui para casa, tomei meu banho, cansada, me deitei, o único filho que já tinha uma casada, e este meu já morava sozinho, esse que faleceu. Então eu só tinha o caçula, e o caçula tinha ido para um retiro de pastores. E daí então eu tava só eu e o marido em casa. Ele já morava sozinho. Ele morava sozinho, né? Ele tava com 26 anos. Aí, tudo bem, 2h30 da manhã, tocou o telefone. Atendi, era o porteiro.
E eu, a primeira coisa que eu pensei é um assalto. A casa era maravilhosa, né? Tinha piscina, sauna, Sim. salão gourmet, aquela cozinha maravilhosa. Cheia de tudo que se imagina. Era a casa dos meus sonhos. E você construiu essa casa Do bombom de morango. da... Tudo por causa do bombom de morango. Por isso que eu sempre digo que você tem que acreditar no teu produto. Acredite. Acredite. Aquela foi a porta onde Deus me abençoou. E aí, o porteiro ligou, eu atendi, e ele falou, dona Cris, a senhora pode vir na portaria? Eu falei, Altino, me diga qualquer palavra diferente, eu vou entender que é um assalto, tá tendo muito assalto na região. Eu já chamo a polícia daqui. Ele falou, não é um assalto, é um acidente. Aí eu já tava em pé, né? Não tinha nem noção do que estava estava acontecendo. Aqui na acontecendo. portaria. Daí eu falei, amor, um acidente? Meu Deus, o Jonathan saiu com o carro. A primeira que eu imaginei foi o que tinha saído com, né? Foi o que tinha saído com... Que tinha ido pro retiro. Pro retiro, porque ele tinha ido com o carro, Sim. né? E daí eu falei, meu Deus do céu, né? Eu não me toquei do Gil, né? Embora ele tenha dito pra mim, se ela tem um Fiat prata, eu falei, sim, tá com meu filho. Mas na hora eu só liguei no que tinha ido viajar. E aí, fomos até a portaria, eu falei, vamos de carro, que se for um assalto você dá ré. É um assalto. Sim. Tem que fazer, né? Aí, paramos lá, vieram 2 jovens à nossa direção, um se abaixou assim, eu tava no banco do passageiro, ele olhou pra mim e falou assim, mãezinha, teu filho tá muito machucado no hospital. E eu olhei pro outro, assim, eu tava aqui falando com ele assim, e ele aqui, e outro falando, e eu virei pro outro, e outro falou, leva tomar uma água com açúcar. O menino faleceu. Aí eu falei pra ele, dê a ré, rápido, dê a ré, vamos ligar pra polícia, a polícia vai saber nos informar. Gente, mas dá uma notícia assim, totalmente despreparada. Assim. Aí ele deu a ré, eu não esperei o carro parar, eu pulei do carro, o carro em movimento, eu pulei do carro. Corri pra dentro do carro, peguei o telefone 190, atendeu na hora, nem tocou. Falei, moço, pelo amor de Deus, tem 2 pessoas aqui falando que teve um acidente. Calma, mãe, calma. Já sabia que era mãe. Calma, mãe. Eu tô transferindo você pro corpo de bombeiros. No corpo de bombeiros, eu falei a mesma coisa, eu jogo embaixo do telefone. E falou assim, tenente, é uma das mães dos meninos que entraram em óbito. Naquele momento, meu esposo estava entrando, ficou com ele, ficou com esse jovem falando, e eu fui subindo as escadas de casa, eu fui falando com Deus, eu falei, Senhor, eu te sirvo desde os meus 13 anos quando eu te conheci. Meu filho está afastado da igreja há 8 anos, eu vou rever meu filho na eternidade? Só isso que eu queria saber. Eu vou rever meu filho na eternidade? E ali começou um calvário. Naquela madrugada, meu esposo foi chamado no IML, não deixaram ele entrar, graças a Deus, não deixaram ele entrar. O rapaz falou, pai, eu trabalho aqui há mais de 15 anos, eu nunca vi nada igual. O senhor nunca mais vai dormir. Nossa, gente. Meu cunhado estava junto, fez o reconhecimento. 10 horas da manhã, eles não queriam me levar antes de chegar o corpo, para não ficar lá. Então, eu cheguei junto com o carro fúnebre. Aí, me entregaram um caixão caramelo, grande, ele tinha 1,98 m, né? Um enorme caixão caramelo, com alças prateadas, lacrado. E eu queria abri-lo. Eu queria abri-lo. Eu falei, eu preciso abrir esse caixão. Eu tenho que saber se é meu filho que tem dentro. Não me deixaram abrir de jeito nenhum. Está muito machucado o rosto dele. Fique com a imagem que você tem dele. Não. Chorei em cima daquele pedaço de madeira como uma mãe que perdeu para sempre. Não podia abrir para me despedir e não sabia se ia rever na eternidade. Chorei sentido. Chegou a hora de enterrar. É horrível aquele momento, horrível. Porque você vê ali um momento muito marcante. Porque você vê o pai, né? E são homens que carregam, né? Sim. Então estava o meu filho, caçula, estava o meu genro, o meu cunhado e o meu marido. Né? E eu não lembro, tinha mais alguém, acho que era um outro cunhado. E estavam levando aquela urna. E aquilo é uma sensação, assim, desconcertante, tira todo o chão da gente. E aí eu fiquei olhando aquilo, aquela cena dolorido aquilo. E quando o caixão foi ao fundo, eu falei, eu não vou te enterrar. Eu vou plantar você. Você vai ser uma semente. Você vai dar frutos. Eu vou plantar você. E ali, saímos daquele momento terrível, fomos para casa. Outro momento horroroso, chegar em casa. Sim. Aquela sensação que você não sabe Silêncio. o que está acontecendo, porque ainda você está em choque, né? E esse choque leva alguns anos, tá? Por isso que é a dor da revolta. É a primeira dor. Então eu estava na dor da revolta. Eu queria pegar quem tinha feito. Eu queria... Que até então você não tinha toda Não, até naquele momento eu não tinha informação. Até naquele momento eu estava digerindo o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Como assim? Meu filho num caixão? Como assim? Aquela coisa, digerindo, né? Cheguei em casa,
aquela noite foi horrível. No dia seguinte, minha casa encheu, aquela casa enorme, estava lotada de gente. Tinha gente para tudo quanto é lado. Muitos amigos, toda a família e alguns políticos. Era um político que tinha causado a tragédia. Era o mais jovem deputado estadual do Paraná que havia causado a tragédia. E aí a notícia é que ele estava entre a vida e a morte, no hospital, né? Estava na UTI, entre a vida e a morte, que ele certamente iria morrer, esse jovem, né? E era tudo mentira. Sim. Era tudo mentira. Ele nunca esteve entre a vida e a morte, né? Eles tentaram abafar a situação toda. Isso era quinta-feira, quando aconteceu, na madrugada, de quarta para quinta. No sábado, no domingo, o governador, então o governador Requião, cedeu o avião do estado e ele foi para São Paulo fazer cirurgia plástica, né, no rosto, porque ele estragou o rosto dele. Completamente fora de perigo, não tinha nada de TI, de nada, de morte, não tinha nada, era tudo papo. Mas, conclusão, entrou um jovem, a casa cheia, lotada, e eu deitada no sofá, e olha, gente, podia estar o Papa, podia estar o presidente da República, podia estar quem quisesse ali dentro. E eu não estava nem aí para quem estava lá. Inclusive, eu não consigo lembrar dos rostos que estavam lá. Eu só consigo lembrar de um jovem que entrou, e eu olhei para ele e falei, ele é amigo do meu filho. Só assim que eu lembro, assim, que eu falei. Eu estava deitada no sofá. E aí ele chegou assim próximo, e a sala era muito grande, o sofá era lindo, enorme. Eu estava deitada naquele sofá, assim, eu estava encolhida, parecia um bichinho ali no meio. E ele chegou, ele sentou na ponta da mesa de centro, assim, que era enorme, me olhou assim e falou, tia Cris, deixa eu te contar o que aconteceu 4 horas antes dessa tragédia. O Rafael me ligou. Aí eu sentei. Falei, o que ele te disse? O que ele te disse? Eu queria pegar tudo que tinha ficado. O que ele te disse? Aí ele falou assim pra mim, Tonho, vamos comigo numa igreja hoje? Aquilo já me deu, sabe? Eu falei, né? Daí ele, vamos numa igreja comigo hoje? E eu falei pra ele que não, sabe, tia Cris? Eu falei, não, eu tô super cansado, eu te convido toda semana pra ir numa igreja, você nunca quer ir. Hoje, que eu tô super cansado, você quer ir numa igreja? Eu falei, mas hoje eu preciso ir. Qualquer igreja. Vamos comigo numa igreja. Acabaram indo numa igreja próxima, estava tendo operação resgate na igreja. E era um jovem de fora, um pregador de fora, ele trouxe uma belíssima mensagem, que o Tonho me contou, foi que quando eles chegaram, o pastor já estava, né, trazendo a mensagem, e foi belíssima a mensagem. E no final ele faz um convite, né, que ele dizia na mensagem que Deus tinha enviado Jesus para resgatar o que se havia perdido. E daí ele fez um apelo, ele falou, olha, tem alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com Deus? Talvez não haja outra oportunidade. E daí o Rafael levantou. Só que o Rafael, assim, tinha 2 metros de altura, 1,98 m. Ele era lindo. Ele era lindo. Ele tinha uns cabelos, ele era árabe, né? Os dentes perfeitos, barriguinha de tanquinho. Ele era aonde ele entrava, todo mundo virava para olhar o Rafael. Ele era muito lindo. Eu já vi umas fotos. Ele era muito lindo. Ele era um homem, assim, diferenciado. E aí, se imagina aquele baita daquele homem chorando que nem criança. Foi para frente. Chorou, voltou chorando e falou para o amigo, Tonho, hoje Jesus me resgatou. Domingo é dia das mães. Eu vou voltar para a igreja. Quando ele me fala aquilo, a minha alma fez assim, Senhor. E aí Deus falou comigo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E aquilo para mim foi assim, a certeza de que havia um propósito para tudo aquilo. E aí não parou mais, né? Meu telefone não parou mais, porque eu comecei a dar muita entrevista e muitas mães começaram a ver que eu tinha força para lutar, elas queriam saber como elas podiam ter essa força. Porque elas também tinham perdido um filho, queriam saber como. E são centenas. Você não tem a noção da quantidade de pessoas que morrem. E no trânsito, Lilian, é impactante, porque a pessoa está bem, está conversando com você. De repente vem a notícia, morreu na esquina, foi atropelado. Como assim? Sim. Como assim? Todos os planos ficam no ar, todos os sonhos, fica tudo aquela coisa assim. É diferente de ser um filho doente, que você sabe que a doença vai acabar levando ele. Então você vai se preparando, Não, o trânsito ele impacta, ele entra, arrasta, né? Ele faz um arrastão. E uma coisa que acontece no trânsito, assim, que eu vejo, a gente dá seta, parece que a gente entrou numa competição. Ninguém deixa a gente passar, daí é um querendo ultrapassar o outro. Eu aprendi uma coisa, aqui em Curitiba, né? Quando você for dar seta, você põe a mão pra fora e faz assim, ó.
Aponta assim, a pessoa segura. Porque a única maneira, eu não entendo o que acontece. Gente, uma competição, um jogo de... Parece assim, vai pegar a minha frente. Não pode pegar a minha frente, a frente é minha. É bem isso. Eu cheguei antes, saia mais cedo de casa. Tem um curta-metragem, você já deve ter visto, do Pateta. Do Pateta, é famoso, a gente usava muito. Gente, aquilo dali é a vida. Não, que a pessoa se acontece. transforma dentro do carro, né? Ela entra, aquilo... Sim. Mas eu queria voltar na questão das dores, que é uma coisa bem impactante para você poder falar, e aqueles que nos ouvem, né? Então, a primeira dor é a dor da revolta. Você quer punir quem causou. Esta dor da revolta, ela vem acompanhado de um amortecimento que é, assim, é o impacto. Você ainda não caiu a ficha daquela coisa. E isso vai levar uns 2 anos. Você vai ficar naquela sensação de que é assim, né? Parece que já vai voltar, parece que você vai ver na esquina, parece que já vai entrar pela porta, assim. Depois vem a dor da aceitação. A dor da aceitação é a pior dor de todas. Por quê? É quando você entende que não vai conseguir punir quem causou, não vai punir, porque a justiça não pune quem causa, não pune e não adianta. Eu estive deputada federal, não resolve. Leis mais rígidas, não resolve, gente. Não é lei o problema é a educação. Nós estamos na contramão. A gente tem que impõe lei, impõe pena. Não resolve, a gente quem tem dinheiro vai lá e paga, quem quer fazer de novo vai fazer de novo, porque o coração dele não mudou. Sim. E a educação é o maior legado que a gente pode deixar para essa nação. É o conhecimento. Conhecimento é uma coisa poderosa. E aí, depois que passa essa dor da aceitação, que você vê que não tem volta, você não tem como pegar o filho de volta no cemitério e trazer para dentro de casa. Não tem o que fazer, tem que aceitar. Sim. Aí que a grande maioria entra em depressão, né? Porque a dor da aceitação, ela vem acompanhada da certeza de que esse ser não volta nunca mais. Né? Sim. E por último, a dor da saudade. Eu tô na saudade, que eu já tô com 17 anos que o filho partiu, né? E o pessoal assim fala pra mim, é você que perdeu um filho? Eu falei, não, eu não perdi meu filho, eu sei onde tá. Eu perdi momentos com ele, mas eu sei onde ele tá. Eu não perdi. Então, é diferente, né? Uma vez um senhor falou assim pra mim, eu não sei, porque eu saí candidata 5 anos após a morte do filho. Um senhor falou pra mim, você usa a morte do filho pra se eleger. Eu falei, enquanto eu usar a morte do meu filho, o teu vai ter chance de vida. Porque eu tô usando alguma coisa pra ajudar o teu. O meu eu não trago de volta. Mas o teu, eu vou lutar pra que ele não vá. E daí ele falou, não, eu vou votar na senhora, não sei o quê. Mas, assim, muitas vezes, eu encarei essas... Vai usar de novo a morte do filho? É candidata de novo? Não sou candidata, querida. Eu quero cuidar de pessoas, sabe? E esse é o legado que eu quero deixar. Porque o que eu podia fazer, quando eu estive em Brasília, eu fiquei 8 anos em Brasília, deputada federal. 8 anos. Lutei 5 anos após a morte, né? Lutei muito, e sempre digo que eu trabalhei que nem mulher lá dentro. Que para mulher não tem dia ruim. Tá com cólica, tá com dor de cabeça, tá com dor nas costas, você vai fazer. Sim. Não tem dia ruim. E eu sempre digo, eu lutei naquele lugar que nem mulher. Meu legado está lá. Eu deixei meu legado. Mas a vida continua. Verdade. A vida continua. Embora as dores elas sejam parecidas, né, elas não são iguais. E você acha que você conseguiu superar tudo isso por causa da sua fé? Não supera, tá? Não existe superação. O que ocorre? Passar, né? Passar por tudo. O que acontece? É que, assim, essa é uma dor que ela não tem como ser superada, né? Ela sempre vai estar ali latente. Você consegue deixar ela num quarto, né? Mas é um quarto que sempre vai precisar abrir janela para arejar, né? Porque se esse quarto ficar fechado muito tempo, quando abrir, ele vai te matar. Os gases que estão, tudo aquilo que ficou lá dentro trancado, a hora que abrir aquela porta, ele vai te matar. Então, de vez em quando, tem que abrir aquele quarto. Você tem que entrar nesse lugar escuro lá e deixa a luz entrar, deixa as coisas, lembre das coisas boas, lembre daquilo que foi feito, lembre o quanto você foi importante, o quanto ele foi importante na tua vida, quanto você foi importante na vida dele, porque ele continua em você e você continua nele, mesmo que já tenha ido. Continua. Né? Hoje a ciência explica isso. Hoje é uma coisa fantástica isso, né? Porque a ciência descobriu que quando nós geramos, as nossas células ficam nos nossos filhos e dos nossos filhos em nós.
Sim. Há uma compatibilidade de células maravilhosas. Elas se completam e vai ficar até a nossa morte. Nós vamos carregar as células dos nossos filhos. Nossos filhos, obviamente, carregam as nossas. Né? E me fala uma coisa, Cristiane, assim, você teve no Jô, assim que aconteceu, todo aquele... A gente deu muita entrevista, muito, porque era um caso diferente, né? Sim. Assim, era um racha que não foi conseguido se provar que era. Sim. Porque todas as imagens sumiram. Sim. Né? Tudo que nos chegava era que era uma grande autoridade do Estado que fazia o racha. Todo mundo que veio conversar conosco, gente grande, não era pouca coisa. Né? Falavam, olha, que tristeza, né? Uma grande autoridade envolvida. Né? E não era a autoridade do menino que matou meu filho, era uma outra autoridade que fazia um racha na hora. Né? Lá é um aclive para um declive, né? A Iva Lourenço. Então você vem, ela é um aclive e depois ela vem numa velocidade. Quando ela chega no topo, né? Se você estiver correndo, no caso estavam a 200 km por hora. Sim. Então quando ele chegou no topo, ele saiu 1,5 metro do chão. O rapaz que estava atrás do carro do meu filho, dirigindo, ele viu meu filho virar. Ele falou assim, ele não viu. Ele entrou, é que eu segurei. Tinha os amigos no carro de trás. Daí ele falou assim, ele não viu. É que ele olhou e entrou. E eu segurei. Quando eu segurei, eu vi o carro vindo. E eu falei, ixi, ele não vai conseguir segurar. E não deu outra. Então ele fala que ele enxergou o assoalho inteiro do carro embaixo. Como o carro voou. Então o carro pega uma velocidade mais de 200 km por hora. Quando chega no topo, levanta voo. E a física faz o resto. Tem que baixar. Sim. Só que quando ele baixa, como eles vinham no racha, ele dava muito para a esquerda. Né? Se ele estivesse no meio, ele não tinha pego meu filho. Ele ia cair e foi por cima do carro. E daí, como ele dava muito para a esquerda, porque vinha o outro na direita, o outro carro vinha na direita, meu filho estava na esquerda, descendo na esquerda. E daí, então, ele cai, quando ele cai em cima do carro do meu filho. Né? Então, ele corta o carro do meu filho por trás. Havia olho e nariz do meu filho no piso do passageiro, os pedaços da cabeça a 40 metros do carro. Aí eu entendi por que eles não deixavam eu abrir o caixão. Né? E eu fiquei sabendo disso no Dia das Mães. Ele morreu na quinta-feira, sexta, sábado, domingo era Dia das Mães. Alguém que não sabia falou para mim, que tristeza, a cabeça dele ser encontrada a 40 metros do carro. E era Dia das Mães. Então, assim, eu fui absorvendo tudo isso e depois eu criei uma palestra com tudo isso. E hoje eu trabalho e, assim, eu já dei milhares de palestras. Eu dava palestra de manhã, de tarde, de noite, na virada de turno, na madrugada. Eu dava de segunda a sábado e domingo eu pregava numa igreja diferente para poder tentar conscientizar pessoas. Então a minha vida, eu emagreci muito, né? Fiquei doente, óbvio. Sim. Emagreci muito. E até eu conseguir separar, eu via que Deus, na misericórdia dele, ele deixava eu palestrar, porque eu punha para fora. Então aquilo era um leite azedo que estava dentro de mim, a morte. Quando eu palestrava, eu punha para fora. E Deus foi me dando possibilidades de encaixar a palestra de uma maneira que alcançasse vidas. Né? E aí Deus foi me mostrando coisas maravilhosas, né? Como, por exemplo, quem ganha almas, né? A Bíblia diz, né? Sábio é aquele que ganha almas. Mas não é alma para Deus, é um amigo. Sim. Sábio é aquele que ganha uma alma, ganha um amigo. Então, eu fui aprendendo a ganhar almas. E daí ali, naquele momento ali que você está no Jô, ainda muito recente tudo aquilo, né? O Jô, ele te faz uma pergunta, né? Sobre fechar um arquivo, né? Depois do júri, toda aquela luta que começou ali, né? E hoje eu te pergunto, eu queria reformular essa pergunta. Você acha que com a condenação dele, né, com tudo isso que aconteceu, você acha que você conseguiu fechar esse arquivo? Não, o arquivo não fechou e eu acredito que só vai fechar na eternidade. Né? Por quê? Porque são muitas nuances, né? São muitas situações. Né? O fato de todas as imagens dos radares sumirem. Né? Até hoje não foi. Não, o posto de gasolina tinha 6 câmeras, só entregaram uma adulterada pra gente. Então, até hoje isso tá... Ninguém sabe de nada, né? Então, com quem estão essas imagens? Existem as imagens, né?
numa passagem do racha. Inclusive me falaram que uma das câmeras pegou a placa do carro que passava. Então eles sabem quem era. Não fechou por quê? Ele não passou um único dia preso. Ele não passou meia hora numa cadeia. Ele não sabe o que é isso. Cris, você perdoou? Perdoei faz muito tempo. Porque se eu não tivesse perdoado, eu teria morrido. Que quem não perdoa é aquele que bebe veneno e quer que o outro morra. Então eu perdoei ele faz muito tempo. Ele veio pedir perdão o ano passado, 17 anos após a morte do meu filho. Ele te procurou? Ele me procurou. 17 anos depois ele me procurou. Eu vou ser sincera com você, Lilian, se ele tivesse me procurado, se ele tivesse vindo de São Paulo, machucado, e me procurasse, jamais eu teria ido concorrer a deputada federal, jamais eu teria criado uma instituição, ou talvez até tivesse criado uma instituição, mas jamais teria criado essa proporção, esse volume, né, que foi uma coisa de maluco, né? E é lógico, né, a mídia, ela é sedenta por notícia. Então aquilo fervia. Eu dizia, meu Deus, onde é que vai parar isso? Então, 9 anos após, teve o júri popular. Foi muito tempo, né? 9 anos após a morte dele. E no júri popular, o advogado chegou para mim e falou assim, eu vou precisar mostrar uma imagem. Você não viu essa imagem ainda. Mas se a gente não mostrar, a gente perde a causa. Porque eles vão colocar ele como coitadinho. Aí colocaram ele lá numa maca, em São Paulo, com tubos, respiração, entubado, né, tudo. E todo, né, costurado a testa, colocaram ele lá. E daí veio um médico, o médico que atendeu ele em São Paulo, e o médico falou, não, estava isso aqui, não sei o que, sofreu traumas assim, exato. Aí, quando ele encerra, diz, não, agora nós temos o direito de mostrar a nossa imagem. Aí eles me mostram uma imagem do meu filho sentado, sem a cabeça, sem essa parte aqui, ó. Foi cortada aqui, ó, nessa altura aqui, ó. Aí, dentro de uma caixa de sapato, os pedaços da cabeça do meu filho, no joelho dele, assim. Menina, quando eu olhei aquilo, eu já sabia que tinha sido assim, mas eu não tinha visto. Né? E para uma mãe, porque a gente quer proteger, né? Aí você tem a certeza que não tinha o que fazer, eu não tinha como protegê-lo, não tinha como. Não tinha como eu tentar protegê-lo. Né? Então foi muito dolorido, muito dolorido. O júri popular, eu fiquei doente um mês, fiquei de cama depois do júri. E cada vez que eu mexia, eu ia para a cama, e ficava doente mesmo, né? Então hoje eu já lido de uma maneira diferente. Eu tenho saudade, eu choro, tá? Né? Uma vez um senhor falou, eu não vejo essa mãe chorar. Eu falei, porque o senhor também não devia tomar banho. Eu tomo 2 às vezes no dia. O senhor não vai me ver chorar. Porque ou eu choro ou eu falo. Eu falei, ou eu choro e fico em casa arrancando meus cabelos e chorando, ou eu vou para a luta e vou tentar salvar outros. Aí o que o senhor acha que eu vou fazer? Não é da minha natureza, falei para ele. Eu não sou raras vezes eu derramo lágrimas. E assim, as lágrimas que eu derramo são sempre por causa de histórias marcantes. Histórias de pessoas que me contam que... gente, podia ser mudado isso. Quer dizer, é evitável. Morte de trânsito é evitável. Sim, você até falou, né, que não é uma fatalidade, né? Não, fatalidade é um mal que não se pode evitar. Pega o dicionário, veja lá o que é fatalidade. Pega o teu celular e escreve fatalidade. Vai estar escrito, um mal que não se pode evitar. Então, fatalidade é um meteoro vindo sobre a Terra, não dá para evitar. Sim. Um maremoto, um terremoto, um tsunami, não tem como evitar. Sim. Agora, beber e dirigir, você não pode evitar. Né? Mexer no celular enquanto está ao volante. Dirigir. E hoje o celular mata mais que a bebida alcoólica. É verdade. Que nem todo mundo que bebe dirige, mas todo mundo que dirige tem um celular. E todo mundo mexe no bendito do celular enquanto está dirigindo. Então hoje o celular mata mais que a bebida alcoólica. Né? Então são situações assim, é possível mudar? Lógico que é possível, que a gente precisa conscientizar. Nós temos que levar conhecimento para as pessoas, né? Pode usar teu celular, você pode beber o que você quiser, só não pode dirigir depois. Ô Cristiane, me fale, depois que você trouxe toda essa educação no trânsito, mudou muito as estatísticas de acidentes? Aqui em Curitiba, sim. Nós diminuímos em 42% as mortes no trânsito. Aqui em Curitiba.
né? Aqui nós tivemos uma atuação muito forte. Então, de cada 100 pessoas que morreram, 42 ficaram com vidas. Então, assim, teve uma reação, foi ótimo. Mas o maior problema que eu vejo de tudo isso, por que não avança? Porque é uma questão política. Sim. Entendeu? E eu tô no meio de um emaranhado político. Então, por que eu não saio candidata? Porque eu fora consigo fazer mais do que dentro. Porque dentro é só uma ameaça. Aí é aquela que bateu no fulano, é aquela que bate no ciclano. Sim. Eu fora, eu posso trabalhar sem estar com essa preocupação de agora vai disputar com fulano, com ciclano. Não! Eu vou hoje trabalhar para que vidas sejam salvas. Só isso. Né? Então eu ganho. O meu ganho não é ganho, é ganho. Uhum. Né? Não é ter, é ser. E conscientizar as pessoas disso, né? E só tem deixa a pessoa dar seta, deixa passar. Eu sempre falo, né? Meu marido, uma pessoa tá lá, meu marido, não. Eu falei, amor, chega mais pra frente. Não, aquele cara vai passar. Deixa ele entrar. Deixa que vai. Nós vamos chegar. Deus abençoe, Isso. vai. E não é 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos que vai fazer a diferença. Não é. Não faz diferença. Muito pelo contrário, você pode salvar a tua vida, né? Salvar a vida de alguém pelo fato de você estar mais calmo. Sim. Né? E é uma conscientização, não adianta, gente, isso está na alma das pessoas. Como a gente vai fazer essas pessoas mudarem comportamento? Conhecimento. Conhecimento agrega pertencimento. Pertencimento agrega mudança de comportamento. Pertenceu, mudou a maneira que você faz. Isso é claro quando você vai numa usina de reciclagem. Né? Então vai lá numa usina da reciclagem, eu fui fazer uma visita numa usina da reciclagem, tive uma senhorinha, e eu adoro abraçar, beijar a pessoa, né? Sou muito pegajosa, né? Aí eu fui lá, amassei, beijei ela, né? Eu falei, como é que tá a senhora? Não sei o que. Ela falou, eu tô bem. Eu falei, me conta, como é que é? Ela falou, eu vou te ensinar porque você certamente não sabe reciclar. Eu falei, lógico que eu sei, eu reciclo tudo. Daí ela falou, não, você não sabe, quer ver como você não sabe? E foi me mostrar. Aí ela pegou uma latinha e falou, tá vendo essa lata aqui? Olha, é uma lata de milho. A pessoa que pegou essa lata, ela simplesmente virou o milho e colocou a lata para reciclar. O problema é que quando ela fez isso, todo o alimento, ainda um pouco de milho, ficou ali dentro. E o que as bactérias, elas proliferam. Então ela pega aquela lata e coloca num pacote com um monte de papel, que ela separou para reciclar também, plástico, papelão, ela coloca tudo ali. E amarra. E abafa aquilo ali dentro. E a hora que a gente abre, perde tudo. Perde tudo. Porque aquelas bactérias já emboloraram o papel, já contaminaram o papelão, e nós perdemos tudo. Então vocês não sabem reciclar. Eu falei, tá, então me ensine. Ela falou, é simples. Abriu a lata, usou água. Tem lata, por exemplo, de creme de leite, que a gente lava e não sai o creme de leite, fica coladinho ali, não é? Ela falou, deixa de molhinho ali na tua louça. Sabe a tua louça? Aí quando você pegar a tua louça, você com cuidado para não cortar os dedos, você passa uma esponjinha por dentro, assim, passa com uma faca. Pega a faca, põe a esponja na faca e faz assim, ó. Tire, porque isso vai fazer com que a gente perca o material. Porque reciclar é tempo, e tempo é vida. Você entende, Lilian? Se nós tiramos e é isso que você faz com toda a tua palestra. E daí, o que eu faço? Eu faço com que eles pertençam. Então, não adianta eu só falar para eles que não pode beber e dirigir, que ele pode beber o que ele quiser, só não pode dirigir, né? Que ele não pode mexer no celular, que o sinal amarelou é para parar, né? Aqui não, pessoal. Não, sinal, amarelou, parece que o sinal está dizendo assim, venham rápido, eu vou fechar, rápido, aproveita. E ao contrário, né? O sinal está dizendo, parem, eu vou fechar, parem. O outro vem vindo, parem, né? Eu vou fechar. É o contrário. Mas, né, cada um ouve a voz que acha que é a sua, né? Sim. Mas, assim, esse Deus de obras completas, Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. O plano de Deus, ele se torna completo, inteiro e da maneira que precisa ser feito. Se precisar te usar, ele te usa. Se você não quiser, ele usa outro. É verdade. Uma vez eu perguntei, por que comigo, Senhor? Isso uma vez eu perguntei para Deus. Ele falou, mas não é por causa de você, é por causa de muitas. Foi o que eu orei no começo, junto com você. Sim. Não é por causa de você, é por causa de muitas. Então você é canal.
Aonde que quando a gente consegue entender que um agente público é um canal, que não é para ele chegar ali e, vou tomar conta disso aqui, vou fazer minha fortuna para não sei quantas gerações, como se ele fosse usufruir daquilo. Sim. 90 milhões, não sei quantos milhões. Cara, você vai morrer, vai ficar tudo. Tudo. Sim. Não vai levar nada. Nem R$1, nem a tua aliança você leva. A tua esposa vai tirar a tua aliança para ficar com ela. Não leva nada. É verdade. Né? Então, os negócios assim não tem cabimento. É muita impunidade, né? E como não se pune, não se educa. País que não pune, não educa. Né? E o país que não tem justiça não tem futuro. Porque o que garante o futuro? A paz. Quem traz a paz? A justiça. Não tem justiça, não tem paz. Então, são situações que a gente vive e Deus foi me moldando. Óbvio que eu passei por muita coisa, mas Deus foi me moldando. Sim. Né? Não, eu tô amando te ouvir, amando, assim, ouvindo toda a tua história, né? Tudo, eu já conhecia, né? Claro, quem não conhece, né? A história, a luta toda, né? Toda a luta, né? Tudo, né? Mas, claro, conversar assim, né? E ouvir de perto, assim, a gente consegue entrar até dentro ali daquela situação, né? Mas eu queria te perguntar algo, como você trouxe ali sobre o julgamento, tudo isso, né? Perguntar assim, quando terminou o julgamento e você voltou para casa, quando ele foi condenado... É porque ele foi condenado, mas não teve condenação, né? Mas assim, naquele momento, você achou que... Naquele momento eu falei, mas eu já sabia. Qual que foi o teu sentimento? Porque eu já estava deputada federal, né? Eu já estava deputada federal quando ele foi condenado, foi 9 anos após, né? Uhum. Eu saí 5 anos após a morte do filho, saí candidata, fui a mais votada do estado, fiz uma eleição histórica, né? Eu já estava deputada, eu já sabia como funcionavam as leis. Tu já saiu dali, tipo... Eu já sabia como funcionava. Né? Então, eu já sabia que a coisa não ia dar nada. E como não deu, né? Sim. E daí, depois... eu falei para ele, quando ele me pediu perdão, eu falei, vai viver a tua vida. Né? Deus tem mais. Né? Vai viver, tá livre, tá liberto, eu falei para ele. E de repente, né, até o remorso e tudo aquilo. Sim, né? Porque depois mais velho, né? Era jovem, sim, imaturo, né? Mas vai passando, sabe, Lilian? Né? E é isso, de você entrar ali naquele teu tempo e você... sim, né? Porque você vai entrar numa briga. E outra coisa, você acaba entrando em depressão, né? A grande maioria das mães... Mas eu queria dizer para você que não é a mãe que perde mais, tá? Você vai dizer assim, a mãe perdeu. Não é a mãe que perde mais. Quem perde mais é o pai. O pai perde o filho ou a filha e perde a mãe. Perde a esposa. Sim. Essa mulher não lava, não passa, não cozinha, não quer saber mais dele, não. Imagina, acabou essa mulher. Tá? Então, essas famílias, elas se desmancham. 94% das famílias que perdem filhos no trânsito se divorciam. Porque não aguenta, né? É porque existe uma cobrança normal, né? Você deu a moto. Você que comprou o carro. Você bebia, dirigia e ele achou que não tinha problema. Né? Você que deixou a vida inteira. Você bebeu na frente dele, dirigia, ele foi beber e dirigir. Então, essas cobranças todas, né? E essas cobranças, elas levam ao divórcio, né? As pessoas não conseguem. Mas para o pai é mais difícil, porque não é bem por isso também, é exatamente porque ele não tem mais uma esposa. E a companheira dele acabou, né? Ele não tem mais a companheira. Acabou a companheira dele. Quem é essa mulher agora que não quer lavar, não quer passar, não quer cozinhar, não deixa eu tocar nela? Quem é essa mulher que está comigo? E daí é muito para ele. É uma carga muito grande, porque ele chora todo dia a morte do filho, que ele amava, que era companheiro dele, que lutava com ele, ou da filha, que ele tinha planos de papapá. E ainda agora tem que trabalhar com a mulher que tá um caco. Sim. Não quer tomar banho. Não quer mais comer. Não quer pentear o cabelo. Ela quer morrer. Ela quer ficar ali no canto, me deixe quieta. Não fale comigo, não me incomode. Não cozinha, não passa, não lava. E daí o que esse cara olha? E diz assim, eu tô morrendo junto, eu vou embora. Não posso fazer nada, vou embora. Aí ele se manda. Ele vai embora. E cria outra família. Né? Então é assim, o estrago no país é gigantesco. Porque morre, em média no país, mais de 200 pessoas por
dia. Meu Deus. Todo santo dia. Ah, mas Ninguém onde é que tem tá? noção disso. Onde é que tá? Onde é que tá? Tá lá no Nordeste, tá lá no sertão, tá lá no interior das cidades. Né? Morreu 2, morreu 3, morreu 15, morreu 20. Ah, caiu o ônibus, morreu 30. Vai somando tudo isso. Tá, morre 30 de uma vez aqui, aí morre lá no Norte. Todo santo dia, não tem cidade no país que não tem uma morte de trânsito. É uma coisa de uma... E ninguém vai atrás para saber, ninguém sabe. Todo porque, mundo vivendo assim, a sua estatística, vida, né? A estatística antes era levantada pelo DPVAT, porque as pessoas buscavam o DPVAT para ajudar no funeral, né? E o DPVAT realmente ajudava, né? Hoje está mais complicado, ainda consegue, mas está bem complicado lidar com o DPVAT. Mas era um seguro que ajudava bastante a família, né? Principalmente porque você sabe que hoje enterrar uma pessoa não é barato. Né? Um terreno cemitério é mais de 60 mil reais. Terreno. Imagine, 60 mil reais no terreno do cemitério. Nós estamos chegando ao fim. Então, bom. Viu? Aqui a gente nem vai comer. Não vale nem comer, Parece né? que é tudo... mas a gente vai comer. Vai comer, a gente não vai comer, tá, gente? Ó, eu vou aqui, ó, já vou pegar aqui, pra dizer que eu não comi, ó. Vou pegar que eu sei que alguém fez um chocolatezinho. Eu fiz. É só virar? Aperta. Aperta aqui? Isso. Que chique. Não, vocês viram isso aqui, gente? Olha, que delicadeza. Essa mulher é uma gostosura. É assim, ó, aqui eu tenho conversa, sem brincadeira, para uns 3 anos, tá? Não, nós vamos ter que marcar de novo. Você vai ter que voltar aqui Tem pra gente falar sobre muitas coisas. Muita coisa. Mas eu queria, antes de encerrar, eu queria que Nossa, você... que delícia. Bom? Nossa. Que bom Um que chocolate você quente, gostou. ó. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, para as mães que perderam seus filhos, né? Assim, a mensagem ela é única, né? Tenha um relacionamento com Deus, você vai conseguir sobreviver a isso. Vai ficar mais fácil, Cris? Não é que vai ficar mais fácil. A dor ela vai se acomodar de uma maneira diferente, porque vai ter alguém que vai levar a dor. Eu sempre, quando estou com muita angústia, muita tristeza, eu sempre digo, o Espírito Santo me ajude, tira a dor do meu coração. E aquilo vem, parece que com uma mão, assim, é retirado aquilo. Então você vai ter um amigo que vai estar perto, né? E Deus, ele, assim, no amor dele, imenso amor de Deus, principalmente para nós mulheres, nós somos xodós do Senhor. Deus sempre olhou a mulher com um olhar diferente, né? Eu sempre brinco que quando Deus criou o homem, Deus descansou. Depois Deus criou a mulher e nunca mais ninguém descansou. Por quê? Porque quando Deus criou a mulher, Ele criou ela intensa, ela transborda. É verdade. Né? Todo lugar é pequeno para ela. Todo lugar é pequeno para ela. Ela cabe em muitos lugares, muitas delas. Né? Ela se desdobra, ela é mãe, ela é professora, ela é ajudadora, ela é esposa, ela é namorada, né? Ela é tudo nela. Tudo está nela. É impressionante. Você abre pega um lar. Se não tem uma mulher no lar, o lar não tem, perdeu a função de ser lar. Uhum. Né? Você pode ver, tá sempre, é um rapaz que mora lá sozinho, tá sempre triste, aquilo tá sempre... Não é para ser assim. A casa não funciona, né? Não é? A casa não funciona. Eles não sabem onde está a meia, a mesma coisa, né? Mas sabe por que acontece isso, né? Deus criou o homem territorial, né? E a mulher com visão de nação. Então, homem com visão de território, mulher com visão de nação. Como ele tem visão de território, ele grita lá, amor, cadê o meu colchão? Uhum. Né? E daí você diz, está na primeira gaveta. Uhum. Eles não acham? Daí ele, não, já procurei, não achei. Aí você larga o que está fazendo e vai lá. Aí quando você fala, abre a gaveta, é a primeira peça da gaveta, é o colchão. Ele diz, nossa, como é que vocês enxergam? Não é isso. É que como ele tem visão territorial, ele não está procurando o calção. Ele pediu o calção, mas ele não está procurando o calção. A mente dele está no campo de futebol. Ele já está vendo quantos gols ele vai fazer, como é que ele vai driblar o amigo, como é que vai, vou fazer isso, fazer aquilo, como é que vão comer lá. Tá lá, ele já tá lá. Ele é territorial. O território, ele tá marcando o território dele lá. Sim. E a gente, com visão de nação, a gente enxerga tudo. Pega o calção, o meião, já vê que precisava tirar pó ali, aqui. Já vou aproveitar, levar a toalha aqui do banheiro, já levo já pra lavanderia. Tiro o já lixo, vou passando, né? Já. E daí, mas só que era pra estar juntos. Era pra ser juntos. Era pra ser assim. Né? É que a nossa modernidade fez isso escapar. Mas era pra ser assim. Deus criou pra ser família, projeto de Deus para a humanidade. Sim.
E daí a coisa desgringolou de tudo que é jeito. E eu não sou homofóbica, eu não sou nada. Eu também não. Mas assim, Eu adoro, tudo tenho muito amigos diferente, amados, né? gays, tanto homens quanto mulheres. Não tenho nada contra, mas era para ser. Deus Sim. criou, era assim que era para ser. Não é, vamos adaptar. Então vamos fazer para que seja como tá. Né? Então hoje as coisas, a gente adapta para poder se viver. Né? Então o recado é esse, tá? Ser amigo de Deus. Vai lá, tem um relacionamento, dobra teu joelho, conversa com o Senhor. Deus vai estar sempre presente. Ele não despreza um coração contrito. Está escrito lá. Ele não despreza um coração humilde. Aquele que diz, Senhor, eu reconheço que eu nada sou. Não posso fazer nada sozinho. É para esse que Deus tem a benção. E aí você vai crescendo, um dia após o outro. Nada vai explodir e você vai ser o rei da internet, tá? Não é para todo mundo que aparece um ET, numa nave, né? Que da noite pro dia você tem milhares de seguidores. Tá bom? Então vai fazer a tua parte, vai se relacionar com Deus. E eu até brinco, né, assim, até para encerrar, assim, eu até brinco, né, eu falo, gente, as pessoas ficam correndo atrás de seguidores. Imagina você andar na rua com 1000 seguidores atrás de você. Eu fico fazendo assim, essa... E o é ótimo, né? Agora você imagina... Mas assim, 50 mil seguidores te seguindo. De pessoas seguindo. Ai, gente. Sem contar que depois não podem reclamar, né? É verdade. Ai, fui exposto. Ué? É bem isso. Vamos fazer o quê, né? Cristiane, eu quero te agradecer pela sua presença. Eu amei a nossa conversa. Eu quero dizer uma coisa antes de encerrar, tá? Eu tô lá na indústria e comércio, tem linhas de crédito, tá? Se você está com tudo organizadinha a tua vida, tem linhas de crédito. Eu até anotei pra gente falar sobre isso, mas acabou que não... é que a conversa puxa, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Mas tem linhas de crédito, né? Para as meninas todas, porque a gente sabe que você lida com bastante empresárias, né? Empreendedoras, e tem linhas de crédito bem interessantes com juros fantásticos. Vale a pena. Cristiane, eu vou te fazer um convite. Fica comigo, né? Eu vou te fazer um convite aqui, então. Vamos marcar com essas mulheradas para a gente tomar um café e você trazer tudo sobre essa linha de crédito, sobre educação no trânsito, eu não consigo parar de tomar sobre várias coisas. Vamos combinar? Vamos. Então, tudo certo. Olha que delícia, gente. Vocês têm que experimentar esse chocolate. Bom, é confeiteira, né? É verdade. O bom disso, né? Ó, eu fiz aqui Ai, que delícia. Uma lembrancinha para você. Vamos mostrar para ela. Olha aqui, ó, para eles, programa. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente vai comer daqui a pouquinho, tá? A gente vai dar tchau pra vocês, mas a mesa continua. É verdade. E tá bonita, hein? Ai, obrigada mesmo. Obrigada. Eu super agradeço. Foi muito bom conversar com você. Conte comigo. Muito obrigada. Conte comigo, nós estamos para ajudar. Enquanto estivermos por aqui, a gente tá juntas. Obrigada. Nada, amor. Obrigada. Beijão, turma. Beijo. Gente, quero deixar uma mensagem. Na vida, existem conversas que informam, existem conversas que emocionam e existem conversas que transformam. E é para essas que sempre haverá um lugar à mesa. Muito obrigada e até o próximo programa.